Fala pessoal, tudo bem? Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos. Pessoal que for chegando aí, já manda uma mensagem para nós, para a gente saber como é que tá aí as expectativas, para a gente ver quem que tá online, beleza? Vamos aguardar alguns minutos aí. Entrei 2 minutos antes, então vamos aguardar um pouquinho, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar essa live aí. Obrigado pela participação de todos vocês. A live de hoje tem o intuito de mostrar um caminho, os caminhos que nós podemos tomar na programação web, né? Hoje nós vamos falar muito mais de front-end, vou dar umas diretrizes back-end, porque o conteúdo é muito extenso e senão nós vamos passar o dia inteiro aqui, né? Então nós vamos dividir isso em partes, nós vamos falar bastante sobre front-end hoje, né? Os caminhos, as linguagens que nós podemos utilizar, os frameworks, e nós vamos dar algumas diretrizes para back-end também. Porém, nós vamos aprofundar um pouco mais nessas linguagens durante a semana no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, todas as outras redes sociais, e também nos próximos vídeos que nós vamos disponibilizar para vocês, assim também como posts e outras coisas no nosso site, beleza? Bom, hoje essa live ela quer direcionar vocês no caminho, né, mostrando, como eu já disse, linguagens, mostrando frameworks. Não se espantem com a quantidade de coisas. A ideia é mostrar tudo que existe para no final, para depois dizer para vocês como nós podemos montar e que caminho seguir. Existem algumas discussões, né, entre a comunidade de programadores, desculpa, que, por exemplo, full stack, back-end, front-end. Então, assim, quando se fala muito, a maior discussão, na verdade, é sobre full stacks. O full stack, ele é um cara que trabalha com front-end e back-end. Então, normalmente se diz que ele tem que aprender tudo, né? Bom dia, Tati, tudo bem? Bom, normalmente se diz que ele tem que aprender tudo, né? Mas eu vou explicar um pouco para vocês, chegando nesse momento da live, o que o mercado ele vê como um full stack, ok? Bom, como eu já disse, o que teria nessa live, como ela vai te ajudar, ela vai te direcionar, é, mostrando as linguagens que existem no front-end, back-end. Hoje, a maior diversidade de coisas que aparecem a cada mês, a cada dia e a cada semana é no front-end com o JavaScript. Então, existem vários bancos de dados, vários frameworks, vários frameworks server-side render, né, para rodar do lado do servidor. Então, existe muita coisa que aparece a cada momento. Então, o pessoal que está começando, ele fica sempre perdido, né? O que eu tenho que fazer, por onde que eu tenho que ir, eu tenho que aprender tudo isso mesmo, realmente, é muita coisa para eu aprender em tão pouco tempo.
E aí as perguntas surgem, e as maiores perguntas que eu recebo no Instagram, Facebook, é que quanto tempo eu tenho que levar, eu levo ou eu levarei para virar um programador júnior, programador sênior. Isso depende muito de como você vai estudar, de como você vai se posicionar, do tempo que você tem para disponibilizar para aprender determinadas linguagens. Então, assim, não existe um tempo certo, não existe algo que eu possa dizer assim, uma métrica essa métrica aqui, isso aqui funciona. Nós vamos dar algumas didáticas, nós damos algumas didáticas no nosso site, no nosso Instagram, porém, é você, com o seu tempo, arrumando no seu dia a dia, que você vai decidir. Mas uma coisa que eu posso dizer para você que não pode faltar é você estudar todo dia um pouco, sabe? A constância, ela vai te levar a um crescimento mais rápido do que se você passar um dia inteiro estudando. Eu falo isso sempre, falo isso o tempo inteiro. Então, assim, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Vamos nessa, cara. Então, assim, foca nisso aí, né? É nisso que nós vamos tentar te ajudar, te mostrar nessa live tudo que existe do lado do front-end e algumas coisas no back-end, e depois mostrar para você durante a semana. Se você ainda não nos acompanha no Instagram, vai lá no Instagram mostrando as stacks, o que é uma stack, como é que isso funciona, como é que você pode montar e como que o mercado de trabalho vê. No final da live vou explicar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, podem falar para mim, beleza? Podem escrever no chat que a gente vai respondendo. Bom, aqui nesse slide vocês podem ver. Deixa eu aumentar a tela. Pronto. Nesse slide você podem ver que eu coloquei a diferença entre front-end, back-end e full stack. Já falei um pouco sobre isso no início da live, porém, dei algumas diretrizes aqui no front-end, o que pode ser feito. Vamos lá, você começa com um HTML, CSS, isso aqui é a base, né? Mais para frente nós vamos falar um pouco mais, entrar um pouco mais em profundidade dentro dos frameworks, JavaScript, tudo que vai acontecer. Então, assim, para você ser um bom front-end, você precisa aprender HTML, CSS, que é de base, todo mundo fala isso, todo mundo que vai te dar um curso, todo mundo que vai te ajudar com programação, se você quer trabalhar na web, isso aqui é primordial para você, com HTML, CSS e o JavaScript. Normalmente, as pessoas têm facilidade de aprender HTML, porque é uma linguagem de marcação de texto, é bem simples de se executar, porém, você tem que fazer muita atenção, porque você precisa aprender também sobre semântica. Então, nem todos os cursos falam sobre semântica, nem todos os cursos falam um pouco sobre SEO, mas hoje é muito importante no mundo da web, porque o motor de pesquisa, Google, Yahoo e todos os outros vão ter que indexar as suas páginas, os seus sites. Então, se você não utiliza as sintaxes corretas para as semânticas, você não vai ser bem indexado pelo Google. Então, assim, o HTML é primordial, o CSS também, porque é o CSS que vai te mostrar o design, tudo isso aqui que você está vendo, né? Isso é feito por CSS, o JavaScript também. Um exemplo que eu utilizo muito e que a comunidade de programadores utiliza também é, para vocês entenderem o que cada um faz, o HTML, CSS e o JavaScript, pense no corpo humano. Desculpa, gente. Pense no corpo humano. O corpo humano, ele pode ser composto por três status, né? O HTML seria o nosso esqueleto, onde você pode colocar ele e ele não tem nada, é só o esqueleto. O CSS, ele vai dar o visual, isso que você vê. Às vezes o meu CSS aqui não está muito bonito não, mas é o CSS. E o JavaScript seria as funcionalidades. Vocês estão vendo que eu estou mexendo minha mão, que eu estou falando, que eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. Então, o JavaScript, ele cria essa funcionalidade. Então, o HTML, ele cria a estrutura, que seria o nosso esqueleto. O CSS cria o visual. E o JavaScript cria as funcionalidades, que é movimento de braço, que seria movimento de braço, de perna, você andar, você falar. Então, tudo o resto de movimentação, tudo que existe, os órgãos de você seriam feitos com o JavaScript. Já o CSS é o nosso visual, as roupas que nós colocamos, né? Nós podemos mudar de roupa, então você vai lá, muda um efeito no CSS, então você muda a cor da camisa, você muda o fone, e é dessa maneira que nós podemos entender, para ser bem simples e específico. Já o TypeScript,
né, do lado do front-end, ele vai te ajudar a criar uma estrutura maior, né? Eu vou falar bem pouco aqui, porque mais na frente eu vou explicar um pouco mais em profundidade. Então, assim, a DOM são elementos do HTML dentro do que você vê numa página. O HTTP são os protocolos de comunicação que os usuários normais não veem, somente nós que programamos, nós vemos esses protocolos, como é que funciona. No back-end, nós temos também o JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem multifuncional hoje, no mundo de hoje. Então, assim, JavaScript, frameworks, com vários frameworks, como eu já disse, todos os dias, todas as semanas e meses aparecem frameworks novos em JavaScript. Então, assim, nós temos que ter cuidado com isso, porque quem está começando se perde um pouco, porque não sabe, eu tenho que aprender tudo, ou eu não consigo aprender tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso. Tem também o PHP, desculpa, gente, PHP, Python, Golang, Elixir, C Sharp e Java. Todas essas linguagens são para back-end. Existem também os bancos de dados relacionais e o NoSQL. O NoSQL é um banco de dados baseado em um formato que é muito utilizado no JavaScript, que é o JSON, né? Então, é um sistema de folhas, que eles chamam dessa maneira, e é utilizado assim, né? Como eu já disse, a evolução do JavaScript foi tanta que nos últimos anos criaram até bancos de dados baseados em protocolos utilizados no JavaScript, né? E o Full Stack é a combinação de tudo isso, do front-end e do back-end junto, né? O que acontece aqui, como eu já disse no início da live, há uma discussão muito grande. Desculpa, gente, estou um pouco gripado. Uma discussão muito grande sobre Full Stack, porque existem alguns pensamentos de pessoas que já estão há mais tempo na linguagem de programação, no mercado de trabalho da web, né? Os programadores já mais antigos, alguns não mudaram o pensamento, eu vejo dessa forma, ainda continuam com esses conceitos, mas os que já começaram a visualizar como o mercado funciona, eles vão ter um pouco o mesmo pensamento que eu, do que eu vou falar para vocês agora. O mercado hoje em dia, ele enxerga um full stack, né, que consegue trabalhar tanto no front quanto no back. Só que o que acontece? A discussão em cima disso é que alguns programadores que já são mais antigos, o que eles fazem? Eles dizem que você, para ser um full stack, você precisa aprender todas as linguagens de programação back-end e todas as linguagens de programação e frameworks front-end e todos os bancos de dados. Porém, isso é praticamente impossível. Você consegue trabalhar, mas aprender tudo, isso é impossível. Então, eu não sei quem teve essa visão, né, e quem começou essa discussão, mas isso já vem de muito tempo, isso ainda acontece muito hoje, ainda existem muitos programadores que têm esse pensamento que para você ser um full stack, você precisa aprender todas as linguagens de programação, back-end, front-end, e todos os frameworks possíveis, todos os bancos de dados. Porém, não, no meu ponto de vista e como eu vejo o mercado trabalhando, não é dessa maneira. O mercado ele criou algumas stacks para considerar você um programador full stack. Por exemplo, como é que eu posso ser considerado um programador full stack sem saber todas as linguagens back-end, sem saber todas as linguagens front-end? Vamos lá. Você sabendo HTML, CSS e JavaScript e um framework para JavaScript, né, que nós vamos falar depois, e você sabendo uma linguagem de programação back-end dessas aqui, né, e sabendo um banco de dados relacional ou um banco de dados NoSQL, e você sabendo criar uma aplicação de inserir, editar, né, deletar e inserir, deletar, editar e pegar essas informações para mostrar. Então, essas 4 operações, você conseguindo fazer, por exemplo, você utiliza PHP, né, e você utiliza um framework JavaScript, você utiliza um framework JavaScript e também HTML, CSS para fazer o design e tudo. Você utilizando essas três ferramentas com um PHP e com um banco de dados, você já pode ser considerado, você já vai ser considerado no mercado como um full stack. É visagem, mas é muito pouco, 4 linguagens só, sim, mas porque é dessa maneira que as empresas do mercado visualizam. Existem muitas vagas que vão pedir muitas coisas. O que acontece nesse momento é que as empresas elas querem já selecionar, né, pessoas sem ter que selecionar currículos, né? Então elas já colocam várias e várias habilidades para que muitos já desistam de cara.
Então você que não tem todas as habilidades, mas conhece algumas e envia o currículo, eles já te selecionam, já chamam para conversar, porque eles disseram, olha, talvez esse cara não tenha todas as funcionalidades que nós pedimos, mas ele tem um interesse, ele tem a força de vontade para aprender. Então essa grande discussão, né, eu estou dando a minha opinião em relação a isso, ao full stack, essa grande discussão que existe no mercado é assim, mas o que eu vejo no mercado, que as empresas contratam, o que eu vejo, e o meu ponto de vista é esse, o full stack você precisa aprender uma linguagem do back-end e saber trabalhar com front-end muito bem, e um banco de dados, relacional ou não relacional. Então, assim, isso vai fazer com que você consiga criar aplicações, né? Quando eu digo criar aplicações, você consegue criar um sistema de login e um sistema de cadastro. Quando eu digo um sistema de cadastro, pode ser para estoque. Você consegue cadastrar um produto, você consegue editar esse produto, você consegue deletar esse produto e fazer as operações básicas. Uma vez que você consiga isso, né, trabalhando com o back, com o front e com o banco de dados, você é considerado um full stack. Beleza? Estamos compreendidos? Coloca aí no comentário se entendeu ou não. Se não entendeu, eu volto para que a gente possa explicar um pouco mais. Vamos lá. Qual é o caminho que eu posso percorrer como um programador? O que um programador faz? O que ele pode fazer na vida? Eu coloquei aqui 4 caminhos, mas isso aqui depende de você, da sua visão. Né? Então vamos lá. O caminho número 1 ele vai fazer um desenvolvimento profissional em uma empresa. O seu desenvolvimento profissional em uma empresa pode ser ela grande ou pequena. Quando eu digo grande ou pequena é porque uma startup, que é o nome que foi dado agora, que veio do Vale do Silício, tal, aquelas empresas que existem 2 pessoas apenas, né, que fazem grandes projetos e ganham milhões. Mas assim, você pode desenvolver, é o que acontece muito hoje em dia, né, você desenvolve o seu trabalho dessa maneira, dentro de uma empresa, trabalhando para eles, criando os sistemas, e você faz carreira ali, porque existem vários degraus. Bom dia, Ramon. Bem-vindo aí. Segundo caminho, você pode trabalhar como freelancer ou consultor. Você pode não ser empregado direto de uma empresa, como no caminho 1, mas você pode criar seus próprios projetos, né? Próprios projetos. Trabalhando como consultor, né? Você faz um contrato com uma empresa, diz, olha, eu vou trabalhar, nós precisamos de vocês, vamos dizer, nós precisamos de você por 3 meses para continuar esse trabalho aqui, para finalizar ele. Né? Ou você pode ter seu próprio negócio, porque como consultor e como freelancer, você pode abrir uma empresa para pagar os impostos, para fazer isso. Né? Terceiro caminho, você pode criar o seu próprio aplicativo e o seu SaaS. Quando eu digo SaaS, é um sistema de gestão seria um sistema de gestão, como um ERP. O que é um ERP? O ERP é um sistema que vai gerenciar as empresas. Eu acho que uma grande maioria das pessoas conhece o TOTUS no Brasil, né? Tem o SAP. Então, esses sistemas são enormes que vão fazer o gerenciamento administrativo, o gerenciamento de estoque, dependendo de empresas, né? Se for empresas, indústrias, vão fazer gestão de materiais dentro da planta da empresa. Então, assim, a gente faz a gestão de tudo, de RH, de contratação. Então, esses tipos de sistemas são muito grandes para se fazer. Não é impossível uma pessoa só fazer, porém, leva muito tempo, requer muito tempo e muita dedicação para fazer. Ou você pode ser um desenvolvedor mobile, fazer um site também simples, e aí você cria um aplicativo e vende esse aplicativo, vende serviços e etc. Ou você pode fazer o quarto caminho, que você não quer seguir carreira, mas você vai criar conteúdos, né? Sua carreira vai ser criar conteúdos e e apenas por hobby. Né? Então, assim, eu acho meio difícil você querer ser um programador só por hobby, sem fazer dinheiro, sabendo que a possibilidade de salários é grande, a possibilidade geográfica de trabalho é enorme, então você não vai querer apenas fazer por hobby, eu tenho quase certeza disso. Então, esses são os 4 caminhos que você pode seguir. Se eu esqueci algum outro, coloca aí no comentário também, que é para a gente melhorar nos próximos vídeos. Tá bom? Então, assim, esses 4 caminhos você pode escolher e visualizar, né? Isso é para você ter uma ideia do caminho que você pode percorrer. E... Bom, Rodrigo... Bom, antes de avançar para o próximo, o Rodrigo perguntou, o que você acha de a gente começar no caminho 1 para se desenvolver e ir para o caminho 2? É perfeito, muita gente faz isso. Eu fiz isso aqui no Canadá.
né? Comecei minha carreira no Brasil. Quando eu cheguei aqui, entendi como o mercado funcionava, era um pouco diferente do Brasil, então era muito mais fácil trabalhar como freelancer, como consultor. E aí que tinha salários maiores, e foi aí que eu me fiz conhecer no mercado, porque você chega no mercado externo, ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio, então você precisa mostrar uma marca. Então você trabalhando em vários produtos, em várias empresas, as pessoas começam a te conhecer. E não é uma má opção não, Rodrigo. É você trabalhar para uma empresa, aprender, ganhar experiência e depois você trabalhar por conta própria fazendo trabalhos como freelancer e como consultor. Uma boa remarca. Bom, aqui, poxa, a minha... Deixa eu tirar um pouco aqui. Vou botar aqui para o lado. Bom, acho que dá para vocês verem bem. Bom, aqui nós vamos ver algumas ferramentas básicas que um programador precisa conhecer para poder trabalhar, né, começar a trabalhar como programador. Né? Coloquei aqui como sistemas operacionais. Né? Hoje nós temos 3 sistemas operacionais, que é o macOS, que é baseado em Linux, mas que se chama Unix. Nós temos o Windows e nós temos o Linux. Então, independente das 3, você vai escolher, dependendo da sua desenvoltura, como eu posso dizer, da sua flexibilidade para aprender um ou outro, mas normalmente as pessoas começam com o Windows, é mais fácil, é mais disponível no mercado, então você utiliza de maneira bem rápida. Né? O Linux, você já precisa um pouco mais de conhecimento de terminal para executar determinadas coisas. Já o Mac também é um pouco parecido com o Windows, né? Mas ele é uma mistura dos dois, entre o Linux e o Windows. Porém, acredito que no Brasil é muito caro você ter um Mac, né? Apesar de que eu acho que é o melhor, é melhor, que integra hardware e o software. Vai ter gente que vai discordar, tem gente que vai dizer que é o Linux, mas eu estou falando de modo geral, né, de hardware e software integrados em um produto só. Mas alguns vão dizer que o Linux é melhor porque você pode colocar o Linux em qualquer hardware, você pode aumentar o hardware, etc. Bom, também isso é válido, eu usei Linux por muito tempo, muito tempo mesmo. Então, assim, hoje eu prefiro o Mac, mas se eu tiver que escolher entre o Windows e Linux, certamente eu vou para o Linux. Então, assim, nós temos também algumas ferramentas de browser, né, que são consoles e etc. Nós temos o terminal. Né? No terminal, tem os terminais de padrões do Linux, do macOS e no Windows também, né, que são o Hyper, o PowerShell e o Git Bash. O Git Bash que você pode utilizar, né, baixar para utilizar o Git também, mas você pode usar outros comandos Linux no Windows ou no Mac, sendo que no Mac nós já temos um terminal padrão, todos eles têm, mas no Windows nem todos os comandos que funcionam no Linux e no Mac vão funcionar no Windows, então você precisa de um terminal específico para isso. Bom, aqui do outro lado nós temos a ferramenta Visual Studio Code, né, os editores de texto. Eu coloquei os editores de texto aqui, justamente, não confundam, gente, vai ter gente que está dizendo, está faltando JetBrains, está faltando alguns IDE. Aqui eu não coloquei nenhuma IDE, nem para Java, né, NetBeans, Eclipse, etc. Não coloquei nenhuma IDE, eu coloquei apenas editores de texto. Existe essa diferença, né, de IDE para editor de texto. Então, assim, eu acho melhor porque são mais leves. Vai ter gente que vai discordar em relação ao Atom e o VS Code hoje, porque depende da quantidade de módulos que você vai adicionar, porém, você pode personalizar como você quer. Né? Você tem o VS Code, que é o Visual Studio Code, você tem o Vim. O Vim é totalmente terminal. Né? Na equipe que eu trabalho hoje, nós trabalhamos com Elixir, então todo mundo, menos eu e mais 4 programadores, ainda não trabalhamos totalmente com o Vim. Porém, nós estamos migrando isso. Nós instalamos uns snippets no Visual Studio Code para poder começar a se adaptar, porque o Vim não é muito fácil de ser utilizado quando você não tem um hábito. Então, nós estamos começando a nos adaptar. O pessoal gosta muito do Vim, eu achei super interessante. Eu gosto de usar a linha de comando, terminal, tudo, mas eu programo muito com o VS Code. Né? Eu aconselho fortemente, você que está começando a usar o Visual Studio Code. O Atom eu usei bastante,
mas bastante mesmo quando eu comecei, né? Se vocês não sabem, o Atom, ele é feito apenas com JavaScript, CSS e HTML, mas é um editor de texto muito bacana, eu gosto muito. E o Sublime Text também eu utilizei. Na verdade, todos esses eu já testei. Eu coloquei aqui para vocês porque eu já testei. Mas a minha preferência atualmente é o Visual Studio Code. Certamente daqui a alguns meses eu vou mudar minha opinião para Vim, porque eu estou adorando trabalhar com Vim, tudo no terminal, você não precisa usar teclado, mouse, então você ganha alguns segundos preciosos durante o seu dia e você começa a avançar muito mais rápido. Bom, coloquei a parte de software de designs por quê? Você não é obrigado a aprender isso aqui, né? O Adobe, Photoshop, Sketch e Figma, porém você precisa conhecer a base. Porque uma vez que você começa a trabalhar com front-end, alguns designers, né, na equipe vão trabalhar com uma dessas ferramentas. E aí você precisa desenvolver, o que eles vão te dar? Eles vão te dar um template apenas dentro do Adobe, do Photoshop, do Sketch ou do Figma. E aí o que você vai fazer? Você precisa aprender o básico, somente para saber verificar o tamanho ou recortar uma coisa. Você não precisa ser um expert, você não precisa ser um designer, né? Então não estou dizendo para você ser um designer quando eu coloco essa informação aqui. Então assim, essa é a parte básica. Você pode dizer, poxa, John, mas já é muita coisa. Não, não, não. Você escolhe um desses e pronto, segue a vida. Depois você vai testando aos poucos. Beleza? Próximo passo, para começar a entrar realmente. Poxa, já falamos bastante, já falamos de muitas coisas, mas como é que nós vamos começar realmente? Lá quando nós começamos a programar e etc. Bom, aqui eu coloquei HTML e CSS. No HTML, o que você precisa aprender? Né, as estruturas de uma página, que é a parte básica, né, que é a ideia do HTML quando ele foi criado, foi para estruturar. O exemplo que eu dei lá no início, o esqueleto, o visual e as funcionalidades que são nossos movimentos do corpo. Você precisa aprender também as tags semânticas, as tags para SEO, né, e como tudo isso funciona. Beleza? Segundo, nosso CSS. Quando uma vez que você terminou isso aqui, você treine, faça alguns projetos sem... Você vai dizer, poxa, mas está horrível esse site, está horrível. Mas sim, não tem nada, como lembre sempre, o esqueleto, o HTML é o esqueleto. Então você vai fazer um site, você vai dizer, poxa, está horrível, eu sou muito ruim. Não pense dessa maneira. Aprenda como funciona o HTML e depois você passa para o CSS para aprender as estilizações básicas, né, para fazer um visualzinho mais bonito, né, os posicionamentos de itens na tela, né? Às vezes você tem uma estrutura do HTML, mas você quer que o último item seja o primeiro e etc. Então, assim, você começa... Fala, Yuri, beleza? Bem-vindo, cara. Aí você começa a trabalhar os posicionamentos. Terceiro, transições e animações. Você já viu algumas coisas passando, você diz, cara, que bacana fazer aquele spinnerzinho na tela, fazer uma barra de progressão, fazer... E tem muito mais possibilidades, né, com essa nova versão do CSS3. Então, assim, aprenda isso, cara. É muito legal você aprender porque vai ser necessário você trabalhar com efeitos parallaxe e etc. E design responsivo. Esse aqui é obrigatório, gente. Eu posso dizer que é obrigatório porque nos últimos anos o mobile ele evoluiu bastante, né? Então, assim, hoje as pessoas tratam o celular como a segunda parte do corpo. Então, como eles tratam a segunda parte do corpo, então o seu site tem que ser adaptado para mobile. Seu site, não importa se ele não é um aplicativo ou não, mas você fez um site, ele tem que ser adaptado, porque senão você vai perder 40% dos acessos no seu site. Essa é a estatística. 40% hoje dos acessos em um site são mobile. Então, fica ligado, toda vez que você vai desenvolver, trabalhe a parte mobile. E existe uma estratégia que se chama Mobile First, que quer dizer, o pessoal que entende é trabalhar primeiro o mobile. Então, se você começa da tela menor para maior, quando você chega na tela maior, o seu CSS vai ser só ajustes. Então, comece sempre, né, nas boas práticas, né, comece sempre do mobile para o desktop. Então, vá trabalhando as partes mobile e aí você trabalha o desktop. Dentro do próprio CSS existem duas possibilidades de posicionamentos que vão te ajudar. Isso aqui não são frameworks, são estratégias, são regras, né, e propriedades dentro
do CSS que te ajudam a melhorar, porque quando você viu aqui, o posicionamento nativo do CSS, ele é bem chatinho de se trabalhar, é porque você trabalhar relativo, absoluto, isso aqui é muito, muito chato. Quando você está começando, você só falta morrer. Eu digo para você só falta morrer porque você quer posicionar um elemento depois do outro, não consegue, o elemento do lado do outro, então não consegue. Então, isso aqui dá muita dor de cabeça. Você precisa aprender como isso funciona, porém, quando você começa a descobrir o Flexbox e o CS, ou o CS Grid, CSS Grid, você nunca mais quer trabalhar com o posicionamento nativo do CSS. Você vai trabalhar o tempo inteiro você quer trabalhar o tempo inteiro com Flexbox e CS Grid. E eu me arrisco a dizer que hoje, para facilitar a vida de quem gosta de fazer muito aplicativo e quem gosta de trabalhar a parte mobile, o CSS Grid ele vai ser um pouco melhor para vocês por conta da estrutura, ele mantém uma estrutura, então ele te dá uma flexibilidade maior. Porém, quando a primeira vez que eu descobri o Flexbox, eu fiquei encantado, eu trabalhei muito tempo com Flexbox, trabalho hoje ainda, mas eu comecei a utilizar ultimamente muito mais o CSS Grid. Então, assim, essa base aqui, HTML, CSS, Flexbox e CSS Grid, façam isso porque vai ser fundamental para vocês na carreira. Bom, e os frameworks CSS, né? Bom, existem, eu coloquei 4 aqui, mas existem muitos frameworks. Esses frameworks eles vão te ajudar, eles já te dão coisas prontas, né? É isso que acontece, eles já te dão coisas prontas, então esses frameworks, qual que eu coloquei? O Tailwind é o que está na ativa, porque ele se integra muito bem com todos os frameworks JavaScript, nós vamos ver isso lá na frente, com todos os frameworks JavaScript, então esse aqui está em alta. O Bootstrap é o queridinho, né? Eu coloquei aqui o popular, porque é o cara que é um dos primeiros que surgiram e é o cara que é o queridinho principalmente dos backends que não gostam de trabalhar com front-end, porque ele já te dá tudo pronto, cara. Tu bota uma classe CSS dentro de uma div HTML e ele já resolve muitos problemas. Se você olhar a documentação lá, ele já te dá mesmo códigos prontos. Tem gente que faz um site inteiro sem digitar uma linha de CSS, apenas utilizando Bootstrap, Materialize ou Buma. Desculpa, gente. Isso aqui é fantástico. Eu adoro esses frameworks CSS, que te dá muita velocidade de trabalho, porém, eles têm partners específicos e existe um outro porém. Não comece por eles. Né? Vocês viram no slide passado, não comecem pelos frameworks. Comece aprendendo o CSS nativo, aprenda como é que funciona, tudo. O passo a passo, não seja apressado. Eu vou passar direto para o framework porque vai me dar velocidade. Sim, mas quando você vai, certamente, um dia na sua carreira você vai precisar usar o CSS from scratch, que a gente chama, que é o padrão. Você não vai conseguir utilizar, você vai ter dificuldade porque você está acostumado a apenas copiar e colar classes do Bootstrap, do Materialize, do Buma, né, do Tailwind. Então, fica ligado, não começa por frameworks. Aprende o CSS de base e depois, quando você estiver bem à vontade, que você conseguir trabalhar bem com o CSS, né, sem frameworks, aí você passa para o framework. Essa é a minha recomendação. Agora, se você quiser pular, não diga que eu não avisei. Vamos lá. Vanilla JavaScript. Né? Nós passamos por CSS, HTML, né? As bases dos frameworks. E agora nós vamos falar um pouco sobre JavaScript. Yuri, valeu pelo compartilhamento. Eu não vi aqui, mas eu já recebi a notificação que você compartilhou aí provavelmente no Instagram. Então, valeu, Yuri. Então, assim, JavaScript. Coloquei algumas coisas que você precisa aprender e que você tem que... não se preocupe, eu tenho que aprender tudo de uma vez, não. Faça por etapas. Você está vendo que eu coloquei por etapas? Básico. Né? Você vai aprender variáveis, você vai aprender sobre arrays, sobre funções, loops e etc. Quando eu digo etc, existe muito mais coisa lá dentro. Então, no nosso site está disponível aqui no YouTube, no Instagram. Vai lá que tem cursos básicos. Nós já estamos gravando cursos para vocês, já fica o spoiler aqui. Né? Já está saindo aí. Então, assim, no básico você precisa aprender isso aqui, de JavaScript. Né? Tem o DOM e styling. O que é o DOM e o que vai ser o styling com JavaScript? Poxa, John, mas tu falou que o CSS é quem faz o design, as coisas, sim, é o CSS quem faz, porém, você vai manipular isso, você vai poder manipular isso com JavaScript.
Add-on é todo aquilo, se você for no seu browser, clicar com o botão direito em qualquer página e apertar no botão inspecionar, né, se estiver em português, você vai ver que vai aparecer do lado, não sei como é que está estruturado o seu browser, mas vai aparecer do lado lá todo o HTML do seu site. Aquilo ali é chamado DOM. O DOM, e aí como é que você vai fazer o styling? Eu coloquei aqui, ó, seleção e manipulação de elementos. Por exemplo, você vai ter um título, né, já pré-definido no HTML, mas com o JavaScript você pode mudar esse título. Você digitou live mapa dev, mas aí você quer botar somente mapa dev, então você vai usar um seletor JavaScript para tirar o live e colocar só o mapa dev, para trocar esses nomes. Então, agora, você vai aprender também sobre arrays, desculpa, gente, sobre arrays, né, e JSON. O JSON ele é muito utilizado hoje, como eu falei, para os novos bancos de dados NoSQL e também para comunicação entre a API e back-end e front-end. É o protocolo de comunicação entre os dois, que fica ali no meio, que o back-end envia o JSON e o front-end consome isso e mostra os dados para vocês. Então, assim, essa parte aqui de array é a parte nova do JavaScript, é o JavaScript moderno, que nós chamamos de ECMAScript. Então, aqui nós temos o for each, o map, nós vamos ter algumas funcionalidades de filter, reducer, vocês vão aprender tudo isso no curso de JavaScript. Estou mostrando rápido, que é para vocês entenderem como é que, o que tem lá dentro. Você vai dizer, você pode estar dizendo agora, caramba, John, não tô nem na metade ainda, mas não se preocupe que não é tanta coisa assim, se você focar direitinho um pouquinho todo dia, você vai aprender. Então, assim, JavaScript Object Notation, isso aqui é o nosso famoso JSON, ok? E aí entra na parte, aqui já começa a entrar nas partes bem mais interessantes, que é onde você consegue manipular dados, onde você consegue enviar dados para o back-end, inserir num banco de dados, consumir isso daí do banco de dados e mostrar para o seu usuário. Então aqui, quando eu falei HTTP requests, é quando você envia um dado para o back-end, você tem um formulário lá e você tenta cadastrar algo, então isso aqui vai ser um post, você tenta cadastrar. Quando você pega esses dados cadastrados para mostrar na tela, isso é um GET. Né? Quando você edita ali alguma coisa, isso é um put, e quando você deleta, é o delete. Então isso é bem simples, esse HTTP, isso aqui é muito interessante estudar esses protocolos, porque hoje em dia no mundo web se trabalha o tempo inteiro com esses protocolos, né? Com os dados JSON, né? E também com os objetos JSON, desculpa, e também esses protocolos de fetch, de edição, de deleção de dados no banco de dados com os HTTP requests. Aqui também é uma parte muito legal e interessante, que são a gestão de pacotes e módulos. O que quer dizer com isso? Por exemplo, tem muita gente, eu coloquei aqui, ó, controle de versão e gerenciador de repositórios. Tem muita gente que confunde o Git com o GitHub. O Git, ele é um criador de versão de código. Já o GitHub, o GitLab e o Bitbucket, e existem vários outros também, mas eu coloquei esses três como padrão aqui, eles são gerenciadores dessas versões de código que você criou via linha de comando. Porque aqui no GitHub você tem um visual ali onde você pode editar as coisas, onde você pode trabalhar de maneira mais como eu posso dizer, mais fácil, né? Porque você trabalhar o tempo inteiro na linha de comando, tanto que o Git já até lançou uma interface para você fazer os seus commits e tudo isso de maneira mais simples, né? Então aí os gerenciadores de pacotes aqui são apenas esses dois, npm e yarn. Isso aqui é muito interessante vocês aprenderem, não é difícil, né? Mas você precisa aprender porque é primordial hoje trabalhar na web com os frameworks que existem, com tudo que existe hoje. É primordial você trabalhar com esses dois, um desses dois gerenciadores de pacotes. Tem também os módulos bundler. Isso aqui é o Parser, o Webpack e o Rollup. Esses três aqui, você precisa conhecer o conceito deles, mas normalmente quando você utiliza muito com os frameworks, então eles já são integrados com frameworks, você precisa aprender como eles funcionam para aprender a configurar caso você precise um dia. Então, assim, você precisa aprendê-los para, no momento de necessidade, você saber o que fazer quando precisar. As ferramentas de browser, isso aqui também é muito importante, principalmente para os programadores front-end,
aprender a trabalhar com console, com o network. Esse network, vocês lembram no slide passado que tinha sobre o HTTP requests, onde você consegue enviar, editar as coisas. Então, ali no network é onde você vê passar essas requests que nós fazemos para o back-end, que o back-end retorna para o front-end. Então, é ali que você consegue ver. E no console você consegue ver os erros, você consegue trabalhar determinadas funções, executar determinadas funções no browser nativo para testar alguma coisa do seu código. E o storage, que é utilizado normalmente para tokens, etc., não é uma boa prática, né, ultimamente, porque fica muito fácil de um hacker invadir o seu site se ele consegue pegar esse token aí. Então, assim, o storage é utilizado para aplicações de teste, etc. Eu não aconselho você armazenar dados, trabalhar com ele utilizando o token, porque você corre um sério risco de ser hackeado, de sofrer uma invasão. Okay? E existe a extensão para os editores. Vocês lembram também que eu coloquei nos slides anteriores editores de texto que eu achava que eram mais simples e melhores para vocês começarem, para quem está começando. Então, assim, os editores de texto, eu tenho um post no site também dizendo qual é o melhor. Eu já dei minha opinião aqui, mas vocês podem ir lá olhar também. Tem alguns vídeos aqui no YouTube também falando sobre alguns desses, live server, alguns snippets que eu utilizo no meu Visual Studio Code. Então, assim, isso daqui vai facilitar a sua vida quando você está trabalhando, vai te dar uma organização maior, vai te dar uma velocidade. Por exemplo, a Emmet e os snippets, eles vão te ajudar. Por exemplo, você digitou DI e dá um tab, ele já cria uma div para você automática no HTML e assim sucessivamente em CSS, JavaScript, em qualquer framework que você for utilizar. Então, dependendo do snippet que você colocar, isso vai te ajudar bastante. Bom, aqui nós vamos falar sobre os frameworks front-end. Já falamos sobre a parte from scratch, onde você tem que aprender de base. Falamos sobre os frameworks CSS e agora nós vamos falar sobre os frameworks em JavaScript. Eu coloquei os 4, existem muitos outros. Coloquei esses 4 principais aqui, que são os que estão em alta há muito tempo, que é o React, o Vue.js, o Angular e Svelte. Trabalhei muito pouco com Svelte, mas eu gostei bastante. E, no meu ponto de vista, é o mais leve de todos eles aqui. Porém, eu adoro React. Para mim, eu gosto muito, então eu sou protetor do React. Brincadeira, gente. Mas assim, o que você pode ver? Você vai ver um context, você vai trabalhar o Redux e o Mobix. O context, todos eles fazem, que é você tem um container padrão e você consegue enviar dados a partir dali para qualquer componente que esteja dentro desse contexto. Né? E aí o que acontece? O Redux, que vocês estão vendo aqui, ele vai fazer, ele vai armazenar esses dados de maneira global para que você possa poder consumir de acordo de onde você quiser da sua aplicação. Você não precisa estar sempre fazendo uma query, aqueles HTTP request que nós falamos logo há pouco. Você não precisa fazer o tempo inteiro no back-end. Deixa eu só tomar um pouco de água aqui, gente. O Vue.js trabalha da mesma maneira. Olhando assim, eu já trabalhei com os 4, mas olhando, se você tem uma boa base de JavaScript, você aprendeu bastante. Olhando esses 4 aqui, eu posso dizer para vocês que o Vue.js vai ser o mais fácil para você começar. Ok? E aí talvez eu esteja induzindo você aí direto para o Vue.js, mas eu aconselho você testar um pouco, porque eu prefiro o React por vários fatores, por vários outros frameworks que nós vamos ver mais na frente. Mas eu prefiro o React, mas o mais fácil para você começar é o Vue.js, certamente. Porque o Angular, ele tem o lance do TypeScript. E com TypeScript, você vai precisar aprender TypeScript e entender como funciona a orientação a objetos, tudo mais, a tipagem, para poder trabalhar com o Angular com um pouco mais de facilidade. Então, ele é um pouco mais verboso, como nós falamos. O Svelte também tem o próprio Patterns, ele trabalha também com Context API, como o React, como todos os outros. Então, assim, as pessoas dizem, você vai ver muito na internet coisas sobre React versus Vue.js versus Angular, qual é o melhor? Meu ponto de vista não existe um melhor. Isso depende muito de alguns fatores. Por exemplo, a equipe. Na sua equipe você tem 5 programadores, 3 conhecem o React, um conhece Vue e outro conhece Angular, então
é melhor você começar a trabalhar com o React nos projetos, porque você já tem 3 pessoas como recursos ali. Então, assim, dependendo do projeto, vocês vão dizer, eu quero trabalhar só com Angular. Então, ninguém conhece Angular e aí todo mundo vai ter que aprender. Então, a curva para que esse projeto comece a avançar realmente vai demorar um pouco mais, né? Então, assim, você não pode trocar só porque você quer usar Angular. Você tem que ver a flexibilidade da sua equipe, qual a disponibilidade de aprendizagem e etc. Beleza? Fica a dica aí para quando vocês forem perguntados qual é o melhor. Você primeiro vê quantas pessoas sabem, quais os frameworks que as pessoas conhecem, e depois vocês veem a disponibilidade que as pessoas têm para aprender, né, o nível delas, se são júniores, etc. Se são muito júniores, então é melhor você ir com o que já tem, né, e depois vai avançando. Agora, se é uma equipe mais sênior, então você pode escolher o framework que for, porque eles vão conseguir desenrolar em pouco tempo. Como eu falei do TypeScript, né, o que ele faz? O que é o TypeScript? Você diz, poxa, John, mas já tem o JavaScript. Normalmente as pessoas, quem está começando, não trabalha muito com TypeScript, porque já é um pouco mais verboso. Você precisa, por exemplo, ter uma tipagem forte, como eu coloquei aqui. Essa tipagem forte é o quê? Ele traz um sistema de, por exemplo, você precisa, como, por exemplo, no C Sharp, no Java, você precisa dizer que uma variável ela é string ou ela é um número. Então, assim, no JavaScript puro, você não precisa dizer isso. Ele já subentende. Você vai dizer, mas JavaScript é mais inteligente. Não é bem isso. O TypeScript também é. Porém, ele te ajuda com a diminuição de erros. Porque, por exemplo, você criou uma função que ela precisa de 2 parâmetros. E aí você tenta implementar essa função em outra parte do seu código, do seu projeto, e aí você passa um parâmetro só. O que vai acontecer é, e aí no JavaScript, você vai rodar isso no browser. Quando você rodar no browser, que você vai ver o erro. E aí, com o TypeScript, o que acontece? Você implementou essa função que precisa de 2 parâmetros e você só passou um. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, quando implementar ela e passar um parâmetro só, automaticamente já vai dizer, olha, está faltando um parâmetro aqui porque você disse que essa função necessita de 2 parâmetros. Então é esse tipo de trabalho que o TypeScript faz antes de você rodar a aplicação. Então, assim, a possibilidade de você ter esse monte de erro aí, né, em produção, em live, diminui bastante quando você utiliza o TypeScript, beleza? O aumento aumenta a credibilidade. Quando eu digo credibilidade, não quer dizer que você não trabalhar com classes, com as interfaces genéricos, a orientação a objetos, isso não quer dizer que o seu projeto não vai ser credível. Mas, como eu disse, a diminuição de erros vai baixar consideravelmente, né? E é muito melhor para grandes projetos. Se você está trabalhando em projetos grandes, evite de não utilizar TypeScript, né? Utilize TypeScript. Se você vê que sua equipe está num projeto muito grande, você diz, poxa, ninguém trabalha com TypeScript, ninguém conhece. Então, seja o primeiro da sua equipe. Vá lá, comece a aprender, veja os fundamentos e sugira que implemente aos poucos, né? Porque nem todo mundo está disponível a trabalhar com orientação a objeto. E aqui nós vemos testes com o Jest, né? Jest é um software, ele é feito pelo JavaScript, desculpa, pelo Facebook, que hoje, vocês já sabem, Meta, né? Então, o cara que criou é o Christopher Nakazawa. O lance é bem simples, né? Jest é muito simples. Quando você normalmente fala em teste, o pessoal já fica, caramba, que loucura, mano, fazer teste e tal. O pessoal já morre, né? Então, assim, você pode trabalhar com Jest em qualquer projeto. Se você fizer um sistemazinho com HTML e JavaScript básico, você pode implementar o Jest. Então, assim, independente da maneira que você está utilizando, você pode implementar o Jest. Então, eu recomendo você, depois que passar pelas primeiras etapas, né, HTML, CSS, JavaScript, com o ECMAScript ali, a parte nova, você começa a dar uma olhada no Jest. Não passe direto para os frameworks, não. Comece a tentar testar um código nativo assim, você vai ver um pouco de dificuldade no início, mas você vai começar a se adaptar ao longo do tempo. E depois você começa a passar para os frameworks, tanto CSS quanto para JavaScript. Beleza? Desculpa, gente. Aqui nós vamos falar sobre Server-Side Rendering. O que é isso aqui? Esse Server-Side Rendering ele é utilizado como
para criar sites, né, que vão ser renderizados no servidor e vão ser enviados direto para o front-end. Bom, o que acontece? O React, ele utiliza o Next. Mas alguém pode me dizer, John, mas tem também o Gatsby. Calma, que o Gatsby é uma outra coisa, nós vamos falar no próximo. O Next, o que ele faz? Todos que vocês estão vendo aqui, ó, o Next, Nuxt, Angular Universal e Sapper, eles estão relacionados com por que eu coloquei aqui? React, Vue, Svelte e Angular. Okay? Por que eu coloquei isso aqui? Porque se você quer utilizar o Next, você precisa aprender um pouco da sintaxe do React, porque ele é baseado em React. Se você quer utilizar o Next, ele vai... você precisa aprender um pouco da base do Vue e assim sucessivamente. Mas, John, por que eu tenho que usar o Next se eu já conheço o React? Não faz sentido para mim. Pois é, pode não fazer sentido até agora, mas eu vou te explicar o porquê. O React, Vue.js, Svelte e Angular, eles são frameworks baseados em aplicações. Eles são criados para fazer componentes. Se você olhar o Facebook, tudo que tem ali são componentes, são pequenas partes. Então, assim, se o ícone do like quebrar, o ícone do comentário vai estar funcionando, porque tudo aquilo ali são compartimentos de componentes criados com o React. Okay? O que acontece com isso? O problema nisso é que, para o SEO, quando eu digo SEO, é os motores de pesquisa. Né? Então, assim, os sites... Por que a gente fala muito sobre isso? Porque todas as empresas querem estar na primeira página do Google. Quanto mais alto você está na página do Google, melhor para você e a possibilidade de você vender o seu produto ou serviço é maior. O que esses caras aqui, ó, Next, Nuxt, Sapper, Angular Universal têm, que esses outros não têm? Eles têm a flexibilidade de poder integrar essas meta tags para SEO mais fácil. Então, eles renderizam tudo isso e já jogam um HTML pronto. Quando você olha, poxa, eu fiz só código JavaScript e aqui eu estou vendo só HTML com CSS simples. Pois é esse o trabalho que eles fazem. Tem muito mais, eles são muito potentes. O Nuxt, você consegue mesmo... nossa próxima plataforma é feita nele, com Next, e a gente consegue fazer uma API e o front-end ao mesmo tempo dentro dele. É muito massa, é muito legal. Eu aconselho vocês, depois que passarem por toda a fase inicial lá, que chegar no React, começar a utilizar Next. Então, é muito, muito interessante. Tá? Então, essa é a diferença. Você vai conseguir trabalhar e dar uma flexibilidade maior para os seus sites na parte de SEO com esses server-side renderer. Né? Também são frameworks, mas baseados nos frameworks padrões aqui. Beleza? Próximo, Static Site Generators. Aí você vai dizer, John, eles não são a mesma coisa? Não. Nós vamos gerenciar, por exemplo, o Gatsby, ele não vai gerenciar isso no servidor, ele vai gerenciar isso do lado do cliente. Quando eu digo lado do cliente, no seu browser direto. Então, assim, eu coloquei o Gatsby para React, coloquei o GridSum para Vue, o Go para Svelte, e apareceu aqui o Ruby com o Jekyll. Então, assim, o Ruby, eu nunca trabalhei com Ruby, mas eu coloquei aqui porque eu sei que tem muita gente que trabalha com ele. Então, é interessante conhecer. Esses caras vão gerenciar isso para você. Beleza? Do lado do browser. Aqui nós entramos um pouco do lado do servidor e nas linguagens de back-end. Vocês viram que o caminho front-end é bem extenso, tem muito mais coisas que eu não coloquei lá, mas é para vocês terem uma ideia de como isso vai ser trabalhado. Beleza? E assim, não se preocupe, John, eu tenho que aprender tudo aquilo lá, não. Escolha sempre um, né? Sempre uma daquelas possibilidades, uma de cada, e monte a sua stack. Aqui você vai ver o que é melhor para você, as vagas que você tem mais interesse, e aí você vai começar assim. Bom, deixa eu ver aqui o que o Rodrigo falou. Usando os frameworks, você não acaba entrando em uma zona de conforto, até por ver, esquecendo algumas coisas que fazia programando nativamente. Sim, Rodrigo. O que ele quer dizer aqui é que se você usar o framework, você entra numa zona de conforto que você acaba esquecendo coisas nativas, exatamente. Então é por isso que eu estou dizendo desde o início da live. Aprendam os frameworks, sim,
mas depois de aprender as linguagens nativas, certo? Aprenda as linguagens nativas, trabalhe lá, você vai dizer, mas é muito ruim. Vai ter gente, por exemplo, você vai estar aprendendo, né, lá você vai estar começando, vai ter gente que já está no mercado há muito tempo, dizendo, por que tu está estudando PHP? Vai, estuda aqui o framework, estuda isso. Então, não vai nessa, porque ele já passou por aí. Tu ainda está começando, tu ainda está passando pelo processo. Então, faz o processo que vai ser melhor para você, beleza? Então, assim, com o tempo, você vai começar a trabalhar muito mais, mas você não vai esquecer, se você começou fazendo do zero, tal, você não vai esquecer quando você começar a utilizar frameworks, e aí essa zona de conforto vai ser mais confortável ainda quando você entrar nos frameworks, porque você vai ter a base bem forte da linguagem mesmo, e depois você vai aplicar só isso dentro dos frameworks. Beleza? Vamos lá. Aqui o que eu quis dizer? Eu mesclei aqui as linguagens e os frameworks utilizados no back-end, que a gente chama de server-side, né? Server-side, desculpa. Bom, coloquei algumas linguagens aqui, existem muitas outras, mas coloquei aqui algumas, que é Node.js. Você pode dizer, John, mas Node.js não é um framework? Sim, mas é a linguagem de programação JavaScript, assim como o Deno. Então, o JavaScript aqui, o Node.js e o Deno estão representando o JavaScript aqui na linguagem. E aí, nós utilizamos o PHP, o Ruby e Python. Okay? Também temos o Java, C Sharp, Golang, Kotlin. Existem muitas outras linguagens que nós podemos utilizar, principalmente para jogos, né? C++, Unity, tem vários outros. Tem Elixir, que eu trabalho hoje, tem muita linguagem aí. Então, assim, coloquei algumas para vocês terem ideia, acho que estão mais em evidência no momento, né, que são mais, poderia utilizar a palavra popular. Então, assim, essa é uma delas. E aqui desse outro lado nós temos os frameworks, ok? No Node, nós temos o Express, o Koa, o Nest e o Loopback. Gente, desses 4 aqui, eu aconselho vocês quando aprenderem, então é um processo, presta atenção. Se vocês querem trabalhar na stack JavaScript, você vai aprender HTML, CSS, JavaScript de base, você vai aprender um framework daqueles lá que eu mostrei de front-end, e depois você passa para o Express, e você passa para o Node com o Express ou o Nest, desculpa. Então, assim, com isso, nós entramos naquela discussão lá do full stack, lembra? Do início? Do full stack. Então, assim, muitos dizem, como eu disse, o full stack, ele é o cara que trabalha com todos. Para muitos, o full stack tem que conhecer tudo isso aqui, ó. Só que o que eu vejo no mercado, e a minha opinião é o que eu acabei de falar para vocês. Você aprende as linguagens de base, né, do front-end, aprende um framework front-end, aprende um framework back-end e um banco de dados. Uma vez que você aprendeu o banco de dados, você consegue ser um full stack, e é assim que as empresas vão te considerar. Por exemplo, existem empresas que consideram você um full stack trabalhando apenas com o JavaScript, que é baseado aqui em Node.js, né, Express Next com React e só. E aí você usa um banco de dados, todos os bancos de dados você podem utilizar, e etc. Você pode montar suas stacks de acordo com o que o mercado está pedindo. Por exemplo, você conhece PHP, mas aí você utiliza também o framework Laravel, né? E você utilizando o framework Laravel, você pode utilizar o Laravel e o HTML e CSS integrado com o Laravel, que é a estrutura MVC, né? Que são padrões de projetos e tal. Isso aí nós vamos aprender mais para frente. Não hoje, mas em outras lives, em outros vídeos. Então, assim, você não precisa aprender todas as linguagens, todos os frameworks PHP para ser considerado um full stack. Você precisa aprender um framework, a linguagem e mais o framework para poder ser considerado um full stack. A possibilidade de você trabalhar front-end e back-end e saber trabalhar com os dois é o que vai determinar você ser um full stack para o mercado. Você vai encontrar, já estou avisando, muita gente dizendo que não, que eu estou errado, porque o full stack tem que saber tudo. Não é assim que o mercado enxerga, não é assim que o mercado contrata, ok? Então, assim, nós temos os frameworks para C Sharp, que é o ASP.NET, para Java, Ruby e Kotlin. Então, assim, esses são os frameworks e as linguagens de back-end. Bem-vindo, pessoal que chegou agora aí. Deixa um oi aí para eu saber o nome de quem está vendo, porque eu só vejo o número. Se você não comentar aqui, eu não consigo ver e nem te dar bom dia aí, dizer seu nome, beleza? Bom, essa é a parte que engloba o back-end, as linguagens e os frameworks mais conhecidos, né? Se tem algum outro framework que eu esqueci aqui, coloca aí no comentário aí se você está lembrando, beleza?
Bom, os bancos de dados e ORMs. O que acontece? Você pode dizer, poxa, John, o que é ORM, OMDS? Eu vou já explicar para vocês isso. Vamos lá. Os bancos de dados nós temos o Postgres, MySQL, MongoDB, que é um NoSQL, que é um banco de dados baseado em JSON, SQL Server, Firebase, Dynamo. Esse Dynamo e o RDS são bancos de dados da Amazon. Então, que tem o Elasticsearch, também é muito utilizado. Esses aqui são os que eu vejo que são mais utilizados no mercado e eu coloquei aqui para que vocês possam ter noção e depois dar uma pesquisada. Nós não vamos entrar a fundo aqui, mostrar tudo, porque senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui e vocês querem aproveitar o dia para descansar também, né? As ORMs, o que elas funcionam? Por exemplo, coloquei a Mongoose, SQL Alchemy, Eloquent. O Eloquent é utilizado com Laravel, né, Type ORM, Kinex. Normalmente essas aqui, Doctrina com PHP. Normalmente essas aqui, Mongoose, Sequelize, Prisma, Kinex, Type ORM, todas essas assim são utilizadas com JavaScript. Para que elas servem? Normalmente, quando você utiliza um banco de dados nativo, você precisa fazer algumas queries, você precisa selecionar alguma coisa, você vai lá, select, coloca o nome da tabela, from, coloca o nome do banco de dados, etc. O que acontece? Isso é muito verboso para você fazer sempre. Antigamente nós criávamos funções para fazer o que essas ORMs hoje faz. O que ela faz? Ela já te dá uma função pronta, você instala elas no projeto, integra elas no projeto, ela te dá uma função pronta e você passa só os parâmetros e daí ela te dá o resultado do select, do insert que você quer fazer no banco de dados. Então elas facilitam a tua vida, né? Porém, existem muitas discussões também, já isso quando você está no nível mais avançado, questão de performance. É bom utilizar essas ORMs, elas perdem performance porque elas têm o tratamento de função, ou é melhor utilizar os comandos nativos? Hoje eu não vejo tanto problema assim, eu utilizo muito, nós utilizamos muito ORMs em vários projetos aqui no Canadá e eu não vejo perca de performance nenhuma. Antigamente se dizia muito que no C Sharp, com o .NET, né, o Entity dava muito problema e tal, mas hoje eu vejo, não vejo tanta dificuldade assim, né, nas ORMs, não vejo tantos problemas. Existe muita gente que ainda tem o pensamento, é a mesma discussão, existe muita discussão do tipo, a mesma discussão do full stack, caras que trabalhavam antigamente, que não conseguiram avançar e tal. O que eles fizeram? Quando eu digo que não conseguiram avançar, é que não mudaram o pensamento, né? Então eles continuam com aqueles pensamentos antigos, não testaram as coisas novas, e aí não conseguem ver que as ferramentas evoluíram, que aqueles problemas que existiam antes não existem mais. Então, assim, tem muita gente que ainda tem um pensamento antigo porque não procura se atualizar. Então, assim, quando você testa o tempo inteiro, né, você consegue visualizar que as ferramentas avançaram, que as ORMs elas te dão essa possibilidade de ganhar em velocidade e produtividade no dia. Beleza? Bom, gente, essa foi a nossa live Mapa Dev. Né? Durante a semana, né, se tiver alguma pergunta, vai colocando aí. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou responder para vocês. Então, assim, muito obrigado a vocês que participaram, né? E durante a semana nós vamos colocar as stacks no Instagram. Se você não segue no Instagram ainda, né? Segue lá, aqui ó, Instagram, segue lá, porque durante a semana nós vamos mostrar as stacks para vocês lá, vamos fazer posts explicando como montar as stacks e etc, que vai ser muito legal. Eu vou fazer alguns posts no blog também, vai ser interessante para a gente continuar esse assunto a semana inteira, né? Continuar explicando. Você que participou da live hoje, vai lá dar um comentário, faz essa possibilidade. Você que vai assistir agora, depois que a live acabou, não tem problema, a live vai ficar salva, fica aí, assiste de novo e depois volta lá no Instagram. Você que está assistindo, não sei quando é que você vai assistir, mas volta lá no Instagram, dá uma olhada nos posts sobre as stacks que nós estamos fazendo, vai ser muito legal. Semana que vem já começa o nosso mês de novembro, e aí nós vamos fazer bastante postagem para vocês relacionadas a nossos cursos de programação e tudo que vai vir por aí. Gente, muito obrigado. Que vocês tenham um ótimo sábado e até a próxima. Tchau, tchau. Desculpa. Deixa eu só ver aqui antes de ir embora. Rodrigo, disponibiliza esse slide aí pra gente que está começando igual. Bom, eu posso tirar algumas imagens e mandar para vocês. Depois, procura lá no direct do Instagram, né? E eu vou enviar para vocês as imagens. Tudo bem? Alguém mais tem uma pergunta? Yuri?
Rodrigo, obrigado por participar. Yuri, Tati, Ramon, todo mundo que participou aí. Nós temos aqui 600 mil pessoas hoje olhando. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui para tirar mais alguns 5 minutinhos aí para a gente tirar. Eu já dei até tchau para vocês, mas eu vi que tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Alguma perguntinha? Se não, gente, é isso. Nós fizemos um caminho pelo front-end. Vocês viram que é enorme, ainda tem muito mais coisas, né, que eu não coloquei, mas eu tentei direcionar. Fizemos um pouco do caminho no back-end e vimos algumas coisas sobre banco de dados. Então, assim, essa é a ideia de vocês entenderem o que tem, ou a quantidade de coisas que tem, mas o ponto principal aqui é direcionar vocês. Então, a partir nessa semana, nós vamos direcionar, mostrando as stacks que vocês podem montar e criar com esse monte de framework, com esse monte de linguagem que existe, e vocês saberem se direcionar, porque não se preocupem em aprender tudo, porque não dá para aprender. Foquem num segmento, eu quero trabalhar no segmento financeiro, eu quero trabalhar para os bancos. Então, já começa a estudar Java, começa a estudar COBOL. Eu não coloquei nos slides, mas você começa a estudar COBOL porque os sistemas antigos dos bancos são baseados em COBOL e eles estão tentando converter. Eles nunca vão conseguir converter tudo para Java, mas eles estão utilizando Java para consumir algumas APIs. Então, assim, para criar algumas APIs, para que isso funcione. E é isso. Obrigado pela live. Vai ajudar muito a ampliar a visão do mundo da programação. Pois é. Essa é a ideia, como eu estou falando. Então, assim, nós vamos mostrar para vocês como montar as stacks, né? Aquele lance da discussão, se vocês vão ver no início da live, nós falamos sobre os full stacks, como é que isso funciona, como é que funciona o front, o back. Então, assim, veja um segmento que você quer ir. Ó, se você quer ir para startups, então você tem que estar ligado que startup é movimentação, você tem que estar aberto a aprender várias linguagens, trabalhar com várias linguagens, vários frameworks ao mesmo tempo. Beleza? Então, dependendo de onde você for, você vai ter que ter uma certa flexibilidade. Se você trabalhar em um projeto só, beleza, você vai aprender aquele projeto ali e você vai ficar lá. Então, assim, flexibilidade quando você quer trabalhar em vários projetos, então você tem que estar disposto a estudar o tempo inteiro, né? Independente do projeto, mas quando você quer trabalhar como consultor, como o Rodrigo disse, como consultor, então você vai ter que estar disponível para trabalhar com qualquer linguagem, com qualquer tipo de projeto. Não só aqueles projetos que são bem organizadinhos, porque o sonho de todo mundo é trabalhar com um projeto super organizado, né? Então, nem sempre a gente consegue. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Tenham um bom dia e até a próxima. Falou, tchau, tchau.